Tudo que me gera estranhamento, eu normalmente olho com carinho, assim. Eu falo, caramba, there's something here, né? E eu mal sabia o quão especial era o campo que eu tava como relevância pra música eletrônica inteira, né? Minha primeira lembrança com a música sou eu ensaiando, já tocando com meu pai, assim. Isso vem antes a lembrança como instrumentista e depois o primeiro show que eu lembro, assim, acho que foi um show do The Cult. The Cult, rockzão. Eu devia ter uns 5 anos, 6 anos. Em cima do palco, assim, eu lembro direitinho do meu pai olhando pra mim, falando assim, fazendo só um gesto, assim, que é um gesto que quem, né, vive música, você sabe que é difícil de explicar, né, assim, a não ser com alguma onomatopeia ou com alguma gíria que acaba ficando ultrapassada mais cedo ou mais tarde, mas os gestos são atemporais e universais, né, então é um negócio meio... E eu lembro dessas duas memórias, eu ensaiando com ele, e aí depois no show do The Cult, então foi quando o primeiro veio memória real mesmo, assim, sobre música. Mas eu acho que os efeitos na música, na minha vida mesmo, olhando isso eu fui perceber depois, assim, que eu fui reparar, é que eu comecei a fazer aula de bateria muito cedo, né? Comecei a fazer aula de bateria com 4 anos e pouco. E minha avó, a mãe do meu pai, ela fazia sempre comigo muito desafiozinho de matemática, assim. Então eu lembro, a gente ia para um hotel sempre no sul, perto lá de Floripa, e ela fazia tipo umas continhas, umas regressões, assim, e eu ia pegando e eu comparava as continhas matemáticas e as equações muito com a questão do 3x4, 4x4, então na leitura da partitura da bateria no compasso. Então como eu estimulei isso muito cedo, hoje é uma vergonha que eu já não pratico mais, não tenho hábito de tocar mais bateria, isso eu tenho vontade pra cacete. Mas eu percebi o quão foi desenvolvendo essas sinapses de matemática mesmo na minha cabeça, que apesar de ser um cara que gosta de falar, gosta de ler, etc e tal, sempre foi a minha pirinha na escola, assim, essa questão equação, fração, 3x4, 4x2, você tem... Então até hoje, assim, você me fala uma conta de multiplicação, divisão e tal, eu faço antes da pessoa acionar o facezinho do celular para desbloquear a calculadora, eu já trouxe ela aqui. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa facilidade veio da bateria, né? Então a galera não... É pouco falado sobre isso, acho que nos livros de educação ou nas blogueiras que ensinam sobre como criar um filho, mas o meu filho com certeza, ou a minha filha, bateria, piano, acho que principalmente bateria e piano, assim, que é onde eu acho que tem a bateria por uma parte matemática e o piano por uma compreensão harmônica, né? Te traz muito próximo das emoções e se tornar um cara afetivo. Eu acho que tem esse lance de você se habituar a estar conectado com harmonia, com progressões de harmonia, entender o que é uma harmonia maior, o que é uma harmonia menor. Acho que isso traz muita consciência sobre como você lida com a sua emoção também, assim. Mas isso já é uma sensibilidade minha, não tem... Não, sobre essa questão fui mais ou menos condenado, né? Meu pai, ele foi produtor de rock independente, gravou Ira, Violetas de Outono, Ratos do Porão, Fugazi, teve um estúdio RH Jackson bem conhecido assim dentro do underground do rock. E a minha mãe, a família da minha mãe, ela tem um grupo de comunicação, então a gente também tem rádios e dentre elas a 89 a Rádio Rock. Então eu nasci nos anos 90 na veia do rock alternativo, independente e mainstream, que eram as rádios e tudo que isso envolvia, assim. Então meio que nasci com o privilégio de poder estar abraçado por esse ecossistema, até as bandas mais mainstream da época, assim, Iron Maiden estava sempre comigo, com a minha mãe lá no sítio, então não tive muita opção, assim, e é muito louco, porque quando você nasce nesse contexto,
eu sou formado em administração na Insper, né? Então provavelmente na minha série inteira ninguém tá no music business hoje em dia. E eu por muito tempo tinha essa questão lá por parte das rádios de terceira geração não entra, então isso já criou um bloqueio natural assim, meio em todos os netos. E por parte do meu pai, eu sempre também olhava com um pouco de distanciamento. Não, acho que não é isso, acho que eu vou seguir minha carreira aqui trabalhando nos bancos e etc, que é um negócio que rapidinho eu já meio esquivei. Mas eu caí na música mesmo assim como profissão, né? Ela sempre acompanhou minha vida, mas tem os seus ups assim. Acho que foi em 2013, quando a gente fez o booking do Goldfish, e foi o primeiro evento profissional assim que eu realizei. Então esse foi um grande marco assim. Em 2016, quando eu comecei a consumir a terapia de som para algumas questões psicológicas. Então acho que meu nascimento depois vem em 2013 e 2016 como árvore cronológica assim. Música eletrônica, o meu pai, a banda Low-Key Hackers, que foi uma banda que ele lançou um álbum em 1991, era eletrônico com guitarra distorcida, um negócio muito legal. Meu pai também gravou um disco que chama Caracol com o João de Brussó em 89, que é um LP que inclusive o John Gomes, que é um selector inglês / espanhol, relançou o LP do meu pai e eletrônico com percussão. Assim, eu estava até agora lá em São Francisco Xavier conversando com meu pai, como esse álbum Caracol, ele tá hoje em dia muito dentro de mim, dentro das minhas pesquisas, dentro do que eu tô fazendo, assim. Então é isso. E aí, porque o eletrônico em si mesmo, assim, eu era muito fã dos Goldfish, especificamente pelo contrabaixo, assim. Eu sempre achei o contrabaixo do caralho, e foi isso que me tocou. E aí eu lembro que eu tava viajando com meu primo, tava lá na Itália, eles por acaso tocaram lá, e eu assisti o show e eu falei, caramba, cara, diferente, assim, me tocou diferente. E foi aí o acesso mesmo na música eletrônica, porque antes disso consumia como rock, então era Prodigy, Chemical Brothers. Pra mim eu não tinha essa consciência de que era necessariamente algo que se colocaria num set de 5, 6, 7, 8 horas, que tem um contexto, que tem uma pista, que tem um surrounding, que tem um ecossistema, que tem um propósito, e que você vai vivendo isso quando você passa a viver a cena, né? É muito difícil ser, na música eletrônica, todo esse contexto é bastante tempo que leva pra entender. E o que eu gostava de Prodigy e Chemical Brothers era muito pelo ambiente da energia rock que aquilo me trazia, e não tanto pra música eletrônica. E aí foi aí do Goldfish que veio todo esse olhar para uma música que tava ali caminhando junto a deles, né? Que chamam de Tropical House, que de Tropical poderia ter só 300 vezes mais, né? Mas tem um house, tem um jazz house lá, gruvadão, que o Goldfish trouxe. E que depois veio o Baker Matt e junto, né, no mesmo momento. E ali a gente já vai construindo meio essa cena, assim. O Ardit até brinca, que ele fala que o Tropical House funcionou lá na Holanda e a gente foi um dos únicos que levantaram a bandeira, assim. A gente sustentou os caras, porque a gente trouxe o The Hofner, o Kaverhauser, era um monte de pessoas que naturalmente o Mitch e o Beto ali tava trabalhando, foi com muita paixão, eu até hoje em dia eu lido com muita paixão, não consigo ficar por muito tempo fazendo coisa que não me dá um thrill, né? Na verdade a Music Motion começou, eu tava com o Betão, antes, né, na verdade a primeira Music Motion já foi com o Mitch, mas o primeiro booking do Goldfish foi antes da marca Music Motion, né? E a nossa rotina era sextas-feiras, a gente saía meio da faculdade, a gente se encontrava na casa dele, onde a gente tinha uma combinação excelente de haxixe, Guinness e grafite. Então a gente pegava e grafitava a varanda dele inteira, assim, o Betão muito bom, eu bem experimental, né? Mas era bom também, e a gente, haxixizinho, Guinness, ia ouvindo as coisas. Então aquele era o nosso laboratório, né? Laboratório é uma palavra bem legal, né? Que é labor,
trabalho oratório de oração, né, de endeusamento. Acho que era lá onde a gente, tipo, ao mesmo tempo a gente desenvolvia os flyers da Music Motion, entendia, né, e aí o Mitch logo, né, o Mitch entrou rapidamente logo depois desse primeiro evento e a Music Motion começou com nós três, que era esse trabalho que a gente tinha muito de, tipo, entender, né, a parte da música, do fanatismo, como esse lance da oração e o labor lá. Então, por ser esse ambiente onde tudo começou, um ambiente que era até mais pautado nas artes plásticas da época, até do que necessariamente na música. Então, por isso que a gente sempre deu muito olhar para o desenvolvimento dos banners, dos posters, das artes, tal, o hash e tal. Nenhum de nós três era DJ, nenhum de nós três praticava música ali. Então, a gente tinha muito esse quê de... Era os três discutindo sempre sobre fashion, né? Vinha os bonés, os negócios. Então, sempre foi um negócio que surgiu organicamente isso, né? Então a gente fez um evento inteiro com o SHN, o SHN que faz os posters e os adesivos, fizeram adesivos bem legais, assim. Fizemos com o Sanches também um evento nos trilhos com autograph inteiro. E é louco, porque era intuitivo. Como a gente que trazia a curadoria da música, acho que só do fato da curadoria da arte sair do mesmo elemento criativo, isso conecta os dois, mas não tinha uma parada assim, vamos colocar para ouvir tal artista e sentir o feeling de qual artista plástico combinaria com a música, nunca teve esse tipo de exercício, sempre foi uma parada bem orgânica, assim, mas coligado o tempo inteiro, a vida inteira e a arte e música pra mim é uma coisa, uma proposta de troca só, assim, muda um pouco os mercados, muda um pouco os players, muda um pouco, mas no ponto de vista de quem importa mesmo, que é o criador, é aquela áurea que de novo, é difícil de explicar, né? Sem ser por onomatopeias ou gírias que 3 anos depois viram brega, né? Enfim, como até o próprio brega, né? Teve essa mudança, eu tomo cuidado para usar o termo sound healing, eu tento usar sound therapy, mas essa é uma coisa que eu sempre falo para todas as pessoas que perguntam. Eu acho que palavras recebem significados e significados às vezes podem ser maiores do que a própria palavra. Então o heal, cura, tal, é uma parada muito individualizada, muito específica. Eu falo de terapia de som, assim, que é o que eu andei estudando bastante ultimamente, fiz 2 cursos sobre, um com o austríaco Patricius lá na Indonésia e com Pierre Stockler, que é um francês muito foda, brasileiro aqui também, então foram cursos de terapia de som, mas essa passagem, cara, eu acho que mesmo que eu embrace it foi recentíssimo, início da pandemia, assim, por indicação da Leca, que inclusive, na minha opinião, é uma das pessoas mais especiais aí do entretenimento. Beijo, Lequinha, você é muito gente boa. Ela falou, leia As Mensagens da Água, do Masaru Emoto, e aquele livro me trouxe um pouco de... me instalou uma parada. Falei, porra, peraí, tem algumas coisas sobre ressonância, intenção, que eu sei que sempre esteve dentro de mim, né? Porque eu sempre fui uma pessoa bem sensível com essas paradas e tal, mas que eu queria entender um pouco mais, né? E é isso que é a grande beleza de todas as terapias holísticas, é porque em algum ponto são conhecimentos que se cruzam. Então, sempre que você desejar estar disposto a entender um pouquinho mais sobre um determinado assunto, provavelmente você vai conseguir conectar e criar e fazer esse tipo de troca, assim. Na época eu já conhecia um pouco sobre a ideia das frequências, fala em 432, fala em 570, porque eu escrevia lá no YouTube para trabalhar lá na Entourage, colocava lá terapia, foco, e aí você acaba caindo com números, isso tudo você vai criando sinapses e tal, já tinha esse conhecimento. E aí fui fazer esse primeiro curso de Sound Therapy com o Patricius em Bali, um curso de 70 horas, bacana, assim, onde eu saí do curso com a capacidade de poder fazer uma terapia de som com os bowls, né? A técnica ali são sempre os bowls em contato com o corpo, criando justamente o fenômeno da ressonância entre a vibração molecular do terapeuta, do facilitador, que intenciona a vibração dos bowls em campos da energia do corpo que está sempre em movimento, e a partir daí você vai entendendo o que é essa terapia. Quanto mais prática, mais você pega. Tem muito sobre ouvir o som que o bowl está emitindo
e tudo mais. E aí quando eu voltei, isso foi junto com o casamento do Fischer, então não tem muito essa separação, né? Porque eu tava lá no êxtase máximo da música eletrônica Oba-Oba, que eu amo particularmente, sou fã, né? Vocês bem sabem. E então, terminou o casamento dos Fischer, alegria máxima, celebração, uhul! Fui para o Ubud fazer esse curso. Então, acho que não houve uma necessariamente uma exclusão, mas a partir daí eu comecei a ficar bem empolgadão, porque eu fui vendo que isso me trazia, me fazia bem, né? E também todas as vezes que eu faço sessões com pessoas, eu percebo que, puta, pra mim é uma realização muito grande poder entender esse propósito mesmo. E não é um negócio do ponto de vista tátil individual, é mais sob essa ótica. Do ponto de vista crítico, estrutural, é mais sobre... Quando você fala, por exemplo, sobre artes plásticas, por mais que você se coloque em um movimento específico, dentro de um mesmo movimento específico, artistas podem gerar tanto uma vibração de êxtase em você, um questionamento, uma melancolia, dentro de um mesmo movimento, assim. E o que eu estava percebendo um pouco sobre o comportamento da música mainstream é que ela é muito baseada no êxtase, assim. E tudo bem, porque eu adoro essa vibração, competição, eu sou um cara muito competitivo, assim, então pra mim isso é uma energia que eu gosto. Mas eu percebia que tinha alguns amigos que não necessariamente eram da música eletrônica, que isso pegava meio pesado, assim, sabe? E aí quando eu ia ouvir o formato de fonograma de gênero que ele gostava, eu percebia que algo que também tinha um pouco quando eu falo da música eletrônica, aquela gritaria, assim, que a gente gosta, mas pra ele pegava um pouco. E aí quando eu percebia que o fonograma dele também, quando eu falo fonograma é porque é uma música em peça comercial, fonográfica, né? Eu percebia que também tinha uma parada que, assim, ok, mas falta uma proposta de música de onde ela surgiu mesmo, de uma pegada cerimonial, de uma pegada que acaba no limite. Isso eu falo assim, no limite pra mim a música eletrônica é o mais próximo da terapia de som que existe, assim. Eu respeito todos os outros gêneros e gosto de quase todos eles, né? Agora o que a pista faz mesmo, de estar todos lá por um espaço de tempo longo, né? Não é que você tá lá ouvindo 45 minutos de show e se encontrando, e o ritmo é interessante, e as vibrações, e os timbres, e os graves e as bases. Eu acho que acaba sendo mesmo o mais próximo de terapia de som que você encontra num show aí qualquer. Mas especificamente eu senti isso, tipo, e aí? É mesmo esses fonogramas de 3 minutos, começa, acaba rapidinho, você não ouve muito, não te passa muita coisa. E aí eu falei, puta, eu acho que a música em si pode ter algo mais. E aí a partir daí foi onde houve todos esses campos meus de exploração sobre a Sound Therapy, desde as duas formações em terapia de som. Eu me comprometi, eu quero fazer uma vez por ano um curso de terapia de som ou de terapia holística, até mesmo a entrada aí junto à banda Chimera and the King Crabs, que também é um processo de estudo sobre como trazer esse tipo de compreensão para o mercado. Até várias outras coisas. Luqueta mesmo me deu um handpan outro dia, que já tá com o Lipe agora, então rolou essa dinâmica, e além do que tá sempre muito próximo, assim. Acho que ele eu sempre gostei, sempre me inspirou muito a forma como ele conduz a carreira dele, o foco com a qual ele, e a seriedade com a qual ele consegue levar o que ele representa pra música, e eu acho que ele sempre gostou um pouco da forma criativa com que eu lidero projetos, assim, especificamente, né? Eu lembro que a gente fez um luau na época, luau do Vintage. Eu falei, não, vamos fazer o luau, levanta a fogueira e tal. A gente acabou fazendo no meu sítio. Depois gravamos uns sets fodas juntos, né? Fizemos aquele set do Picnic Sounds ali, lá em Oquim, fenomenal. E depois gravamos no barco lá em Noronha, pô. Aí chegamos lá dia 2, fim da tour, né? Ele faz 49 shows em uma semana no Réveillon. Aí chega, dia 2 lá, ele chega em Noronha.
E eu insistindo, pô, vem aqui, vamos fazer um catamarã fantástico, caralho, tal. Aí beleza, chega, isso eu e o Mitch já, o Marcel já me organizando as coisas, preparando câmera e tal. Puta, do dia 1 pro dia 2, assim, meu, choveu a noite inteira. Aí eu só lembro que eu acordei assim, ele meio acordou durante a noite e tinha me escrevido, tipo, cara, fudeu, vou desencanar, vou dormir até mais tarde. Eu falei, não, senhor. Aí nessa a gente foi, eu falei, ó, Luqueta, eu vou te avisando, mas estamos agora ainda funcionando. Se 9 da manhã, a ideia era sair tipo 11h30, falei, por enquanto já parou de chover e tal. E nesse dia não saiu nenhum barco da Marina lá de Noronha, nenhum barco pôde sair, justamente por conta do mar tá balançando pra cacete. E aí meio que a gente conhecia o pessoal lá, tá? Conheci o pessoal lá, né? Juntou uma galerinha ali e falou, não, acho melhor a gente sair pra poder começar a gravar, tá tudo autorizado e tal, fala lá, Murilov fala com a Marinha, o pessoal falou que ok. Aí, porradaça, pra mim foi um dos sets mais bonitos que tem, sério. A turma lá do Top One holandês tentou fazer algo parecido, no way, lá nos canais de Amsterdã. Não, isso é melhor não falar, né? Os caras são amigos, mas a gente guarda. Ah, cara, Bali é um absurdo, assim, eles têm Isso meu pai já falava há muito tempo, né, desde que ele foi lá. Meu pai foi pro ashram do Osho com a minha mãe quando a minha mãe voltou do Oregon. Quando o Osho voltou do Oregon pra Puna, então no retorno do Osho pra Puna, meu pai foi pra lá, acho que era 89, né. A minha mãe tinha ido pra primeira Puna, foi pro Oregon, mas enfim, esse é outro assunto. E ele falava muito sobre Gamelan Music, Gamelan Orchestra. Absurdamente uma coisa muito louca, assim. Tanto de propostas de ciclo rítmicos, então tem uma parada em 4x4, outra em 4x7, outra em 3x4, então vai... Eles se encontram e vai os menininhos com 3, 4 anos já... E se você é mais novo, você toca um instrumento diferente, mas eles se encontram pra interpretar o Gamelan Music nos coretos das cidades, né? E das cidadezinhas, e puta, todas que tem, assim, todo lugar tem, e você vê os moleque, e aí tem um lance sobre também os overtones que eles atingem com determinados instrumentos, até a forma como eles conduzem a voz também, que é... Aí você vai... Então assim, é maluco, né? Você vê que os caras, eles permanecem com uma qualidade de música, tanto do aspecto ritmo como harmônico, louco. Então com certeza Gamelan Music em Bali. Ah, cara, a percussão brasileira... Falar de percussão brasileira mesmo. É brasileira, né? Por mais que venha tudo, né? Também tudo vem... Nada se cria, né? Tudo vai se transformando. Então, a percussão brasileira é uma parada foda. Quem viveu bateria de escola de samba, assim, ou até mesmo... É muito, muito, muito especial que aquilo dá. Cara, tem muito, assim, de experiência musical. Eu vivi o trance em Goa, quando eu não entendia absolutamente nada. Eu não tava nem no Tropical do Goldfish ainda, assim. Então era muito newbie, né, na música eletrônica, entender o que, né. Tava até falando com o Ardit também outro dia. Eu vi que o Vintage vai tocar na Fabric lá em Londres. Eu falei, caralho, meu. Em 2009, eu tinha, sei lá, 17 anos, eu peguei um Boys Noise lá na Fabric, tipo, maluco. Então eu peguei o trance em Goa. Cara, Goa é muito, muito loucura, né? Porque é um estado
colonizado por portugueses na Índia. Então, puta, você tá lá e você vê uma comida portuguesa, um indiano falando português com você, e aí aquele multidão de russo e indiano ouvindo trance, assim, um do lado do outro na praia. Loucura, assim, e eu sempre olhei pra tudo que me gera estranhamento, eu normalmente olho com carinho, assim, eu falo, caramba, there's something here, né? E eu mal sabia o quão especial era o campo que eu tava como relevância pra música eletrônica inteira, né? Mas isso com certeza me chocou. Tem que dedicar um tempinho aqui, jovens, pra pensar um pouco. Ah, Rota do Blues, né? Eu fiz a Route 66 com meu pai e a gente parava todo dia, assim, a gente estacionava as motos 4h30, 5 da tarde, tomava um banho, tomava uma cerveja e ia ver um live blues, assim. Isso é uma parada que me tocou, inclusive esse carinha aqui, ele tem um saxofone que é uma homenagem a essa viagem que eu tô falando aqui, que foi pra Rota 66. Então tem um monte de vórtice musical aí, devo estar esquecendo de uns legais pra cacete. Putz, é uma loucura, né? No começo, que a nossa galeria hoje em dia era a Garden Art Gallery, que mudou de nome para parecer menos um ambiente gentrificado do Brooklyn e ficar um ambiente gentrificado da Santa Cecília agora. Tô brincando, meu cinisminho filosófico tá aqui. Quando era a Garden Art Gallery, tinha uma proposta tanto como galeria de arte, como também como espaço multiuso de fomentação artística. Então a gente fazia aula de dança, aula de yoga, meditação, palestras, tudo lá. Agora, nós, galeria, tem menos essa proposta, apesar de ser no mesmo espaço. Agora é mais um aprofundamento mesmo no mercado do capital intelectual, artístico e todo o contexto que cerca isso, um pouco mais de foco, né? O que eu tenho gostado bastante, porque eu tenho capacidade. E quando era a Garden Art Gallery, a gente fez bastante coisa legal lá de música. A gente gravou o clipe do Vintage, a gente gravou o clipe do Goldfish, dentro de onde é a galeria hoje. 2 clipes do Goldfish, do Vintage. Fizemos ensaio do Pontifex pro Lollapalooza com o piano. Então, assim, rolava coisa legal pra caramba que eu podia trazer esse cross, né? Fizemos uns 3, 4 after parties lá dentro da galeria mesmo. Eu vendi 5 obras dentro pros loucos lá. E incrível, então assim, é bacana, a gente ainda vai voltar a fazer as quebradeiras dos after parties nas horas certas, isso eu acho extremamente cool, sobre como que eu relaciono o meu passado na música com a minha presença hoje em dia como galerista, muito pouca, viu? Muito, muito pouca. Eu acho que tudo que eu me envolvo, assim, tem esse lado de conhecer mais as pessoas nos cenários que eu tô me envolvendo, né? Eu já trabalhei com futebol, com política, com música e agora com artes plásticas. É uma vitrine de formação sociológica absurda, né? Então você entender, eu acho que todas elas me trazem essa porra. Que são esses seres humanos, né? O que eles querem, o que eles pensam, o que eles querem consumir, né? É muito, muito, muito mais difícil vender 4 obras de arte a R$1.100 do que vender 4.000 ingressos a R$110. Então, eu nunca tinha usado, parece que é uma frase que eu uso para todas as vezes que eu falo, né? Porque ficou legal. Mas de fato é muito mais difícil. Então, puta, você tá falando de um público consumidor que eu ainda não sei onde tá direito. Acho que eu tinha uma visão no começo que eu falava, a mesma galera que fecha o camarote vai comprar obra de arte. Mas eu percebi que não, porque a galera que fecha o camarote vai querer gastar dinheiro na semana seguinte fechando o camarote de novo, não comprando arte, né? Ou indo em festa clandestina, que os caras gastam R$4.000 indo em festa clandestina e não compram uma obra de arte, né? Que é o atestado do otário. Mas tudo bem. Quem sou eu para julgar os outros? Cada um faz o que quer. Acabei me exaltando um pouco aqui. Tava conversando com meu pai. Foi uma reflexão bem interessante. Será que, até que ponto, como a gente está sempre atrás dos panos vermelhos, a gente acha que sempre a gente fica com uma percepção de empoderamento muito grande nossos, né? Do artista, do músico, do empresário, e a gente vai vendo assim, e a gente acaba sendo que a gente
ou as pessoas, né, não necessariamente eu ou você aqui, mas a gente fala assim, porra, a gente é capaz de direcionar o que a galera vai ouvir, né? E aí a reflexão era justamente essa, né? Tipo, não existe nem fudendo nisso. A pessoa que tá ali representando o performer, ele tem todos os méritos de ser um excelente trabalhador, mas estava na hora certa, no lugar certo, e compôs junto esse movimento, né? Então na verdade, isso é uma discussão muito grande, mas é uma discussão boa. E quando a gente analisa que o movimento não existe mais porque as pessoas não podem sair de casa, né? Você percebe que esses performers estão nadando sozinho, né? O movimento da música eletrônica mais recente, muito capitaneado pelo Luqueta, seguiu trabalhando que nem um louco, assim como é o dia a dia do Luqueta. Trabalhar que nem um louco todo dia sem parar e produzir muito e explorar e se questionar se o que estava fazendo e aproximar de como parou um pouco, né? Parou o Brasil, tempo para poder conversar com a galera. Então, Luqueta, para mim, é uma pessoa que todo mundo tem que olhar e aprender com ele, assim, não, sem puxar saco, mas o que ele trabalha, o que ele está disposto a ouvir de outras pessoas, né? A conversar com todo mundo. Acho que ele é um cara que quando ouve-se sobre os princípios e a música eletrônica, sobre a troca, né? Eu acho que ele levanta essa bandeira muito bem, assim, cara, pelo que eu posso viver e pelo que eu posso aprender junto a ele. Então, a música eletrônica brasileira, sob a minha perspectiva, que é uma perspectiva de uma pessoa que tá aí trabalhando com ela e ouvindo tal nos últimos 10 anos, não sou também, né, o papa para falar qualquer coisa, então sobre a minha humilde ótica, ela tá sendo muito bem representada por todos os stakeholders que trabalham nela, assim, né, desde os artistas até, né, se você for ver aqui mesmo, a Arca, tipo, quem vai em Gas Holder e quem vai para fora do Brasil em espaços mais ou menos com o mesmo propósito, fala, porra, estamos bem representados, assim, né? Até se for enxergar as últimas edições do Só Track Boa Festival como festival de música de um país específico, legal pra cacete. Então, assim, eu fico motivado, cara. Eu gosto de ver que a galera tá com sangue nos olhos e não quer deixar de ser o topzera máximo do mundo. Então, sobre essa ótica, é top. Sobre o ponto de vista da música mais ampla, meu pai, ele falou uma parada pra mim que eu demorei pra entender, porque eu precisei vivenciar essas gerações, né? Que as trocas de gênero musical, eles são sempre pendulares e batem sempre no world music, pop, e depois especifica em uma oportunidade de um novo gênero entrar. E aí bate de novo no pop, por quê? Porque esse novo gênero ele vai se tornando mais mainstream, até que ele vira uma mistura do que ele era com bases pop do produtor da Capitol Records. Aí, beleza, aí nasce lá o Tyler, the Creator. Aí ele vai, ele cria o movimento dele lá, Tyler, pô! Não no caso dele, porque o Tyler é pica, né? Agora, é mais ou menos esse lance pendular. Eu acho que a gente tava num momento que tava com o pop music muito global, pasteurizado demais. Lógico que o reggaeton traz o latino brabo aí, mas tava tudo misturadão. A Anitta canta pau, canta inglês, canta português, e tava rolando isso. E aí eu comecei a ver o que eu tava ouvindo esses dias. Falei, cara, deixa eu dar uma navegada sobre o pop mundial. Aí eu vi aquele Machine Gun Kelly, que é o namorado da Megan Fox e tal. E aí eu falei, caraca, o cara tá fazendo música Blink, assim, né? Então Blink que ele toca com Travis, né? Eu falei, cacete, deu uma puta de uma travada na minha cabeça. Eu sou fã total de Blink mesmo, assim, eu sei todas as músicas de cor. E aí eu vi o moleque legal, assim, com atitude. Eu ouvi, ele tava tocando, tipo, a mesma música do Blink. Eu não acreditei, assim. Podia ser uma música produzida em 99, médio, porque com umas bases eletrônicas que pra mim, ok também, porque meio que tanto faz.
E eu gostei, então eu tô gostando de ver essa atitude do rock, do punk, voltar a conversar com o cenário jovem, assim, porque eu acho que é muito mais legal do que outros tipos de atitude, e essa é a minha opinião. A gente debate isso a cada 15 minutos lá na galeria internamente, tô brincando. Cara, aonde a música eletrônica mainstream pode ser considerada arte? Eu acho que assim, tem alguns pontos, acho que tem uma vontade de prevalecer através da criatividade. É que é difícil, você joga... Esse aqui também é um desafio que a música eletrônica traz, quando você fala da música eletrônica mainstream e coloca todo mundo num balde só, torna o debate mais complexo, porque tem alguns determinados artistas ou estruturas né, porque quando você fala da música eletrônica só, você não tem como pensar num artista sem pelo menos entender, num artista forte, sem pelo menos entender junto a ele, junto à música que ele se propõe, quem que é o agent que está do lado dele, se existe uma estrutura de management. Às vezes o cara é um artista que nasceu resultado da bombada do Tomorrowland ali em 2011, então nasceu um filhote lá do Tomorrowland, então, né, existem todas essas estruturas e conjunturas. Agora, pontos de contato, partindo-se da premissa que a pessoa ainda está lá querendo se desenvolver como um criativo, eu acho que é essa... porque tá aí. Se você vai comparar a música eletrônica mainstream com o mercado de arte contemporâneo mainstream, aí a gente já está falando de dois mercados mainstreams que são suscetíveis a todos os vícios e a todas as virtudes que o mainstream, que o capitalismo pede, que o capitalismo impõe, e todas as segregações que o capitalismo impõe, né? Então, acho que a conclusão é mais essa, meu. A conclusão é, se você puder ser independente, seja independente. Se você não puder, encontre pessoas que pelo menos bebam vinho com você depois e fumam um haxixizinho. Porque it's the fucking market, brother. Você vai ter que ligar. É desproporcional a relação do artista e de todo o ambiente que está em volta dele, independente se é um cara músico, artista plástico, ou o que é que ele queira ser. Então entenda isso. Se você quer trabalhar na parte administrativa, seja um bom administrador. Se você quiser ser um artista, seja um bom artista. E não misture as coisas. Importante que o artista sempre se mantenha criativo, com vontade de criar e principalmente com vontade de fazer diferente. Então é isso que eu enxergo. Porque tem na artes plásticas mainstream também tá com os caras que acharam a fórmula lá, estão fazendo aquela mesma fórmula. Às vezes o cara também tem 20% da sua carreira e também tá com um galerista lá enriquecendo, sem saber nem quem é a história do cara de verdade. Existe esse mesmo tipo de drama em qualquer mercado que trabalha com capital intelectual e que se torna um mercado muito, muito rico, né? Mas a comparação entre os dois é mais ou menos essa. A comparação, acho que na música mainstream você conversa diretamente com muita gente, assim. Tipo, você tá meio que diretamente, assim. Como as artes plásticas, às vezes o artista não chega a ter um contato meio semi-próximo de quem tá vendo ele sempre, né? Você vai na vernissage lá, tem 100, 200, 300 pessoas e você é artista. Então rola uma troca, rola uma defesa da pose, né? Eu acho que o artista pode ser um pouco mais pomposo dentro da sua presença, assim, do que hoje em dia a música eletrônica mainstream. Acho que a música eletrônica mainstream, se você é pomposinho, os caras já vão falar, você precisa gritar e você precisa ir pro after. Porra, senão você não vai ter play na Mint lá do Spotify. Então é isso, você tem que estar atento, você tem que estar nos afters. Acho que o fato de eu estar sempre conectado com música, assim, e tendo a oportunidade de viver com pessoas que também estão, né? Porque a gente fala eu, foi mais ou menos que nem aquela, quando eu falei sobre o performer ou sobre o crowd e como funciona essa troca, também é um pouco disso na vida, né? Tipo, os caminhos que você leva pra você faz com que você acabe lidando com perfis de seres humanos e essa é a vida, né? Porque não dá pra, por mais que a gente colha resultados do que 7, 8 bilhões de pessoas fazem no planeta Terra, no prático do nosso dia a dia, a gente convive com 5, 7 pessoas por dia, às vezes 10, né?
diretamente, assim, olhando no olho, né, podendo dar um abraço. Então o fato de ter podido lidar com música durante a minha vida inteira me trouxe esse privilégio de poder lidar com pessoas legais mesmo. Eu acho que tem, da mesma forma como falou-se muito sobre o espírito olímpico, que eu não entendi muito bem, porque você chega lá nas Olimpíadas, você quer ganhar aquela porra, né? Tô brincando. Tem. Agora na música tem um pouco disso também, entendeu? Você passa... São pessoas que eu espero que possam valorizar delicadeza, valorizar sentimentos, né? Acho que a música traz, quando eu falei sobre a harmonia que a música traz, não só o lado do ritmo, que é mais um push e um flow, que é super importante sobretudo também, mas acho que principalmente esses aspectos da música dos arquétipos mais femininos que elas trazem, como se você poder dar liberdade para sentir o que você está sentindo, né? Você poder tratar as outras pessoas com carinho, com delicadeza, né? Independente se você se considera homem ou mulher, são arquétipos, são comportamentos que eu vejo que devem ser ressaltados quando a gente fala de música. Então é um pouco por isso que eu luto, né? Porque também não adianta nada você falar, beleza, agora se eu sair não ouço mais música eletrônica porradeira, então agora eu vou fazer terapia de som. Chega lá, você sai daquela terapia de meia hora, você tá num ambiente que te faz mal, que faz você seja tóxico. Então eu tive essa oportunidade de ter a música mesmo como diretriz sobre tudo que me cerca. Então isso é muito grande, mas para quem não tem necessariamente esse privilégio, utiliza a música como elemento de memória para entender quais são as presenças, quais são os sentimentos que você quer, né, levar para o seu convívio e para o seu dia a dia. Eu acho que é uma ferramenta muito bonita, assim, tanto para o autoconhecimento, quanto para sua mente raciocínio lógico, quanto para comunhão em grupo. Então, espero que a música possa resistir aí e possa cada vez mais ser independente dentro do que ela tem para se mostrar para a sociedade, assim. É isso.